Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril, e como acontece a cada 15 dias, às sextas-feiras, eu tive um artigo publicado no jornal Correio Brasiliense. O título do artigo foi Incompetência ou Crueldade? O que eu trato nesse artigo e que eu quero trazer nesse vídeo para vocês? Uma análise de como o governo federal está cuidando e tratando do enfrentamento dessa crise. E por que o título? Vamos lá. Primeiro, a definição de incompetência. O que é incompetência? É falta de habilidade, é ausência de conhecimentos para lidar com determinadas situações. Uma pessoa é incompetente quando ela não tem competência, ou seja, quando ela não sabe como atuar, como agir, como fazer. E o que é crueldade? Crueldade é o ato de ser cruel, né? É uma perversidade, né? Todo mundo, todos nós, seres humanos, desde pequeno, a gente sabe o que é crueldade. Maltratar um animal, é uma crueldade agredir uma criança, agredir uma mulher, agredir pessoas LGBT, como muita gente faz. A agressão traz consigo, traz junto a ideia da crueldade. Crueldade de, inclusive, colocar na ação elementos mais de perversidade. Não apenas agredir, mas agredir torturando, humilhando. Então isso é a crueldade, né? Como é que está a situação da pandemia? Nós estamos aqui no Brasil já há 38 dias, desde que o primeiro caso foi detectado, no dia 25 de fevereiro. No primeiro momento, quando lá em janeiro, no início do ano, a China comunicou ao mundo que tinha detectado esse vírus na província de Wuhan, a ignorância científica sobre o vírus era total. Ninguém sabia a origem, como ele tinha aparecido, como é que ele se propagava. E no primeiro momento, por conta dessa ignorância dos próprios cientistas, dos especialistas, alguns governos não levaram muito a sério. Lá no início, em janeiro, fevereiro, né? Até que ela começou a se expandir para a Europa e para a Índia, para o resto da Ásia. E aí, o que aconteceu? Já se tinha uma pequena noção de que era uma coisa nova, mas que tinha duas formas de tratar como qualquer vírus. Por exemplo, uma forma de tratar um vírus, eu não sou médico, eu fiz engenharia, sou consultor, mas pelo que a gente lê, está tudo disponível, eles explicam. Uma forma de tratar determinados vírus é permitir que a maior parte da população, pela própria circulação do vírus, gere uma imunidade, ou seja, você fica protegido. Outra forma de proteger é você ter vacina, como é o caso da vacina contra a gripe, que todo ano a gente tem uma campanha de vacinação. Só que esse vírus era novo. Era um vírus de uma família já conhecida, a família Corona, não confundir com a cerveja Corona, mexicana, mas era uma família de vírus de transmissão animal, mas que pela primeira vez ele tinha se transmitido para seres humanos. Então, uma forma de você resolver, de você criar uma imunidade, seria a maior parte da população ser contaminada, mas não ter nenhum tipo de consequência mais grave, e aí todo mundo, e aí você teria poucos casos mais graves para serem tratados. Essa ideia, ela começou a ser praticada na Itália, na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, e nos próprios Estados Unidos, na medida em que o vírus ia chegando, a pandemia ia chegando. E descobriram que essa forma de tratar, ou seja, deixar o vírus se espalhar para gerar a maior parte das pessoas com imunidade, isso se chama, o nome técnico disso é mitigação, isso se comprovou equivocado. Por quê? Pela velocidade de propagação do vírus. Ele passava, velocidade de propagação, velocidade de transmissão, ele passa muito rápido de uma pessoa para outra.
É uma velocidade gigantesca. E aí qual o problema que ele traz? A morte pelo coronavírus, pela Covid-19 em si, ela não é uma taxa alta. O vírus, ele tende a matar, pode matar, pessoas de um determinado segmento da população, mais idosa. Aqui no Brasil já está pegando também gente mais jovem. Mas o maior problema dessa velocidade de contaminação é a geração de casos muito graves ao mesmo tempo. E aí nenhum sistema de saúde do mundo, seja no Brasil, seja na Grã-Bretanha, seja nos Estados Unidos, na China, na Índia, não tem condições de receber tanta gente ao mesmo tempo. Então o que está acontecendo na Itália? Na Itália, as mortes estão acontecendo por falta de tratamento. Não tem lugar nos hospitais. E é uma cena dramática. Dramática. Então, com essa experiência italiana, o mundo, os cientistas, os especialistas, chegaram à conclusão que a melhor forma de preservar vidas, porque é disso que se trata, preservar vidas, é o isolamento. E não existe esse negócio de isolamento horizontal e vertical. Isolamento é isolamento, é impedir o contato, tá certo? O que se precisa ver, e o que a Organização Mundial da Saúde, o que os especialistas, o que o Ministério da Saúde do governo federal tem indicado, os governadores, os secretários estaduais de saúde, têm feito já desde fevereiro e março, principalmente março, a campanha Fique em Casa. Por quê? Para evitar a contaminação, para evitar a propagação, a transmissão e gerar um caos no sistema de saúde por falta de condições de atendimento, de lugar para atender. E observe o seguinte, o fato da gente estar com essa pandemia, os outros problemas de saúde também continuam acontecendo. Quem tem problema cardíaco, tem infarto, por exemplo, tem um amigo da minha esposa, um colega, 58 anos de idade, morreu por conta de infarto, porque não tinha no hospital do plano de saúde dele vaga na UTI para internado, ele acabou morrendo. Então, ele não morreu diretamente pela infecção do coronavírus, mas ele morreu em consequência da falta de lugar, porque o hospital lá já estava sem local, a maioria com pacientes de coronavírus. Como o governo está enfrentando isso? E aí começa o grande problema, porque nós temos uma outra crise. A crise de saúde, o governo está indo bem. O ministro Mandetta tem dado um show, tem conseguido coordenar a ação de todas as secretarias de saúde de estados e municípios com essa orientação da gente ficar em casa enquanto se constroem mais espaços para, quando chegar no pico da transmissão, a gente poder ter condições de atender a maior número possível de pessoas e não acontecer como na Itália, onde os médicos, os hospitais estão sendo obrigados a escolher quem vai morrer, porque quem não é atendido em estado grave morre. O grande problema é a consequência também da pandemia na economia. E é aí que entra a nossa maior dificuldade hoje no Brasil. Por quê? Porque o governo federal, apesar do presidente e do seu ministro da Economia ficarem dizendo em todas as entrevistas, desde o mês de março, nos depoimentos, nos tweets, que temos que evitar que as pessoas morram de fome, temos que evitar o desemprego, temos que fazer os trabalhadores informais trabalharem. Só que os trabalhadores informais, para trabalhar e gerar dinheiro, tem que ter gente para comprar. Para ter gente para comprar, tem que ir para a rua. Para ir para a rua, pode gerar mais doença. Gerando mais doença, pode gerar mais morte, colapso, pronto. Todo mundo fica apavorado. E aí aquele pânico que ele diz que as pessoas estão espalhando, de fato vai acontecer. Principalmente se começar a chegar essas mortes perto das nossas famílias. Então, o que precisa fazer e que não está sendo feito? É ter velocidade, rapidez, agilidade. Há uma semana e meia, o ministro da Economia anunciou que o governo ia dar um auxílio de R$200 por mês para os informais, para os autônomos, e que ia mandar uma medida provisória. Durante 3 meses seria esses R$200. Passado 2 dias não foi feita nenhuma medida provisória. Qual a vantagem da medida provisória? Quando o governo edita uma medida provisória, ela já passa a valer como lei. Só precisa depois ser referendada pelo Congresso. E o Congresso estava disposto a referendar. O que fez o Congresso? O que fez a Câmara dos Deputados? Diante da demora do governo em mandar a medida provisória, tomou a iniciativa e criou um projeto
aumentou o valor para R$500. Aí, no dia da votação, o presidente Bolsonaro teria consultado o ministro Paulo Guedes e concordaram em, junto com a Câmara, em fixar o valor em R$600. A Câmara aprovou, 2 dias depois o Senado aprovou, na segunda-feira, dia 30, estava tudo pronto para o presidente sancionar, ou seja, publicar e passar a valer a lei. Só foi fazer essa sanção ontem, quinta-feira, dia 2. Não consegue entender que no momento de crise como essa, a gente não pode ficar preso a dogmas. O que é um dogma? Dogma é algo que você acredita mesmo que não tenha provas. É um dogma. Eu acredito nisso e ponto, ninguém me tira desse lugar. O governo, e eu quero dizer que eu sou a favor da reforma da Previdência, de outras reformas que o governo estava encaminhando, só que nós não estamos numa situação de normalidade. Nós estamos numa crise seríssima. Todos os países do mundo estão enfrentando essa crise. Na parte econômica, de que maneira? Jogando dinheiro público para ajudar pequenas empresas, para ajudar as pessoas mais pobres, para ajudar as pessoas que estão no mercado informal, de acordo com o tamanho de cada economia. Como é que você mede isso? Pelo produto interno bruto, a soma de tudo que é produzido no Brasil. Em 2019, o PIB do Brasil, o produto interno bruto, foi 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Os outros países estão destinando de 10% a 15% dos seus PIBs. Ora, isso significaria, no caso do Brasil, pelo menos 730 bilhões, para dar os 10%. Só que até ontem, o governo, o ministro da Economia falando com toda a pompa e circunstância, tinha liberado apenas 3% do PIB, um pouco menos. E o que é pior, liberado no discurso. Mas na hora de colocar em prática, os R$600 que está aprovado, até agora não tem como distribuir. E é mentira, é uma falácia, dizer que não tem como começar a distribuir. Por exemplo, quem já está no cadastro do Bolsa Família já poderia receber. Quem está no cadastro único também já poderia receber. Quem que não pode receber? Quem não está cadastrado. Aí o governo tem que tomar o cuidado para não dar dinheiro para malandro, para não dar dinheiro para picaretagem, para não haver desvio. Mas a grande maioria das pessoas pobres, as pessoas chamadas mais vulneráveis, que mais precisam, que não estão podendo vender, que não estão podendo ganhar o seu dinheiro na rua, essas estão nos cadastros, então já poderia estar distribuindo esse dinheiro. A outra coisa, pequenas e médias empresas e as microempresas, elas empregam 80% a 90% dos trabalhadores brasileiros. Nos outros países, o governo está dando dinheiro para as empresas, aqui ele está oferecendo empréstimo. E o que é pior, no caso das microempresas, fez agora uma proposta, uma medida provisória, que é para fazer um acordo para reduzir o valor do salário. E aí o governo complementa uma parte disso. Está tudo errado, é uma visão equivocada. Está na hora de colocar dinheiro. Por que isso? Não é que o governo agora vai sustentar as pessoas, não é isso. Mas no momento de crise o governo precisa dar essa ajuda até para depois a gente mais rapidamente voltar à normalidade econômica. É incompetência ou é crueldade? Por que crueldade? Porque se eu estou considerando que é possível deixar algumas milhares de pessoas morrer, porque isso é normal, todo mundo morre, afinal, como já disse o presidente, todo mundo morre um dia. Ou deixar empresas fecharem, porque afinal o mercado é assim mesmo no capitalismo, algumas empresas fecham, outras abrem e a vida segue. Se tiver essa visão, além da já comprovada incompetência, porque eles não estão conseguindo fazer a roda girar, as medidas são aprovadas e eles não conseguem colocar em prática, é inacreditável, eu diria que essa combinação é terrível. Eu suspeito que há muito de incompetência e um pouco de crueldade. Então esse é o recado que eu queria de vocês. Então acho que a gente precisa pressionar muito o governo para que ele acelere essas medidas e ponha a mão no bolso. Tire a mão do bolso e ponha dinheiro na economia. Esse dinheiro vai ser fundamental para que a gente ganhe tempo na nossa recuperação econômica. E principalmente, não esqueça, fique em casa. Não se torne um doente, não seja um transmissor de doente para seus familiares, para seus amigos, para seus colegas de trabalho. Bom, é isso. Queria convidar vocês para assistir os outros vídeos do nosso canal no YouTube, do Foca na Estratégia, acompanhar o nosso site, que é o focanaestrategia.com, e
Até uma próxima ocasião. Não deixe de se inscrever no canal, apertá-la no sininho para receber as notificações quando a gente colocar novos vídeos, tá bom? Um grande abraço. Vamos sair dessa juntos.